e hoje nós vamos falar aí sobre os resultados do segundo trimestre da empresa Camil. Essa que é uma das últimas empresas a estarem divulgando seus resultados aí em cada trimestre. Aqui a gente já viu uma notícia que foi colocada no nosso site, onde fala que a empresa registrou um crescimento de 153,4% no seu lucro, né, do segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. A gente vai dar uma olhadinha, né, nos detalhes desse resultado, mas antes da gente partir, né, lá para a apresentação deles do segundo trimestre, eu tenho que falar para vocês que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, sendo aí apenas um vídeo instrucional apresentando os resultados que estão disponíveis no site da empresa. Também quero apresentar aqui para vocês, né, o nosso aplicativo do Análise de Ações, onde você vai ter aí o controle da sua carteira de investimento na palma das suas mãos, né, com a nossa função aí de acompanhamento de carteira com integração diretamente com a B3, além de você poder estar acompanhando aí, né, a análise feita aí pelos nossos analistas de diversas empresas, inclusive com preço justo. Então baixe aí o nosso aplicativo, né, e venha conhecer aí tudo aquilo que está disponível de ferramentas para vocês. Também vou pedindo para vocês curtirem, comentarem e compartilharem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E partindo aqui para os resultados do segundo trimestre da Camil, a gente já vai falar um pouquinho sobre alguns destaques que a empresa apresentou. Lembrando que a Camil é uma empresa que trabalha no setor de alimentos, né, principalmente aí com a distribuição de alguns itens como arroz, feijão, macarrão, açúcar, né, biscoitos ali da marca Mabel, por exemplo, e sardinhas, né, que aí são produtos bem conhecidos que provavelmente vocês consomem aí no dia a dia de vocês. Passando adiante aqui, a gente vê a empresa com uma receita líquida, né, de 3,2 bilhões de reais, né, um recorde aí da empresa, com um crescimento de 12% no ano contra ano e de 12,5% no trimestre contra trimestre. O EBITDA da empresa foi de 288 milhões de reais, né, com um crescimento de 35,4% no ano contra ano, né, e 13% no trimestre contra trimestre, com uma margem EBITDA de 8,8%, com um crescimento de 1,5 pontos percentuais no ano contra ano. E a gente tem aqui, né, eles com uma distribuição total de 594 mil toneladas de volume, né, uma queda de 5,7% em relação ao ano anterior. Vendo aqui entre o alto giro, o alto valor e o internacional, a gente vê que apenas o alto valor Brasil teve crescimento de 8,5%, enquanto o internacional e o alto giro tiveram ali uma queda, né, no volume distribuído, sendo o internacional de menos 8,1% e o alto giro de 6% negativos. Partindo para o detalhamento do alto giro aqui, por exemplo, a gente consegue observar, né, que o alto giro ele teve aqui um aumento no preço médio por quilo vendido, né, indo para R$ 4,90 contra R$ 4,53 do primeiro trimestre de 2024. Daí, quando a gente compara com o segundo trimestre de 2023, estava em R$ 3,88. Então a gente vê, teve um crescimento aqui bem significativo, né, quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, né, um crescimento de 26,3% no preço líquido, né, no ano contra ano. Então a gente vê aqui eles conseguindo melhorar ali o valor do quilo do produto que eles vendem na parte do alto giro. Quando a gente fala de volume vendido, né, lá no segundo TRI 23, a gente tinha aqui um volume vendido de 381 mil toneladas, contra, né, 358 mil toneladas agora no segundo TRI de 24. Mostrando aqui para a gente uma queda na questão do volume em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, eles conseguiram melhorar o preço médio de venda, só que, consequentemente, do outro lado, né, na contramão, eles tiveram uma queda no volume. E isso faz com que a empresa não consiga ter um crescimento tão expressivo dos resultados ali das receitas. Em relação ao valor financeiro que o alto giro tem dentro da receita líquida da empresa, a gente está falando aqui de 53% da receita líquida. Então, o alto giro ele é muito importante para o resultado da empresa. E a parte do volume, ele é responsável por 60%. Descendo aqui para o alto valor, né, que são aqueles produtos que eles conseguem vender por um maior valor e também tem uma maior margem, a gente consegue observar que eles tiveram um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2024 relativo ao preço médio, né, onde agora no segundo TRI é R$ 13,06 a cada quilo vendido, contra R$ 11,81 no primeiro TRI de 24. Quando a gente olha para o segundo TRI de 2023, a gente tem lá R$ 12,19 no preço médio, né, o que mostra aqui um crescimento de 7,1% no ano contra ano em relação ao preço médio. Quando a gente olha o tamanho da participação do alto valor dentro da receita líquida, a gente tem aqui uma participação de 19%, né, e a participação em volume é de 8%. Então, tem um menor volume, mas tem uma participação mais significativa na receita líquida, devido ao fato de que o valor financeiro cobrado pelo quilo do alto valor, ele é um pouco maior. E dentro do alto valor, a gente tem aqui a marca do arroz Camil, por exemplo, né, temos a sardinha Coqueiro, a Amália, que é a marca de macarrão, tem aqui o açúcar União, e os biscoitos da Mabel e Todds. Então a gente vê aqui, né, que são produtos
que tem um valor, mas agregado aí e traz um resultado significativo para a instituição. Quando a gente olha para a parte do internacional, eles atuam no Paraguai, Chile, né, Uruguai, Colômbia, vários países aí, e inclusive eles têm marcas próprias para essas localidades. E quando a gente olha, né, aqui para o internacional, foi um pouco negativo. Em relação ao primeiro TRI de 2024, a gente teve aqui uma queda, né, quando a gente compara aqui, ó, o segundo TRI de 24 teve R$ 4,81 pelo preço por quilo vendido, né, o preço médio. E no primeiro TRI de 24 esse valor era de R$ 5,54, mostrando aqui uma queda para a gente, né, no preço líquido do trimestre contra trimestre de 24 de 13,1%. Quando a gente olha, né, para o segundo TRI de 2023, comparando ano contra ano, esse preço médio era R$ 3,95, apresentando agora, né, um crescimento de 21,8%. Então, no trimestre contra trimestre, a empresa está mais ou menos flat, e quando a gente compara ano contra ano, nos mesmos períodos, a empresa está conseguindo ter aí um crescimento bem interessante, tanto na questão do volume vendido, quanto na questão do preço médio cobrado. A receita líquida, né, que o internacional tem dentro da empresa é de 28% e o volume vendido é de 32%. A gente vê aqui, né, que teve um certo crescimento em relação ao preço, em relação ao volume, né, no ano contra ano, mas no trimestre contra trimestre foi um pouco mais devagar. Quando a gente olha, né, para os destaques financeiros, a gente tem aqui uns destaques financeiros super interessantes. Quando a gente olha para a receita líquida, a gente consegue observar um crescimento de 12% na receita líquida, né, então isso é um crescimento bem expressivo, saindo lá de 2,9 bilhões para 3,2 bilhões de reais em 2024. O custo do produto vendido cresceu aqui 9,6%. Isso é bom, por quê? Porque o custo do produto vendido ele cresceu menos do que a receita líquida. Isso quer dizer, né, que lá na linha final do lucro bruto, lucro líquido, a empresa vai conseguir ter uma margem melhor, porque ela conseguiu manter, né, um certo controle em relação ao crescimento do custo do produto vendido, que saiu de 2,3 bi em 23 para 2,5 bi em 2024. Em relação aqui, né, aos custos administrativos da empresa, teve um decréscimo de 0,1 pontos percentuais. Basicamente, a gente pode dizer aqui, né, que esses custos eles foram flat, né, vieram em mesma linha em relação ao ano anterior. Isso aqui, de certa forma, é positivo por um lado, né, porque a empresa ela não aumentou aí muito os seus gastos, os seus custos. Quando a gente olha para o lucro bruto, teve um crescimento de 21,7%. Isso aqui, né, é refletido o quê? Essa parte de custos, né, administrativos e também a questão do custo do produto vendido, que foi, né, abaixo do crescimento da receita líquida, o que faz com que o lucro bruto tenha um certo crescimento também. Esse crescimento foi de 21,7%, o que é bem interessante. Quando a gente olha para o EBITDA, né, o EBITDA também veio bem interessante, com um crescimento aqui de 35,4% no ano contra ano. E quando a gente olha para o lucro líquido, a gente vê aqui um lucro líquido, né, com um crescimento de 153%, saindo de 47 milhões lá em 2023, nesse mesmo período, segundo trimestre, contra 119 milhões agora no segundo tri de 24. Apesar desse crescimento gigante, né, aqui no lucro líquido, a gente tem que se atentar para a questão das margens. A Camil é uma empresa que trabalha com margens muito apertadas. Quando a gente olha para o lucro bruto, é uma margem ok, né? A gente está falando de era 19,7% e agora está 21,4% em 2024. Né? Quando a gente olha para o EBITDA, isso já dá uma apertada bem interessante. A gente vê aqui que era de 7,3%, teve um aumento agora de 1,5 pontos percentuais, chegando a 8,8% de EBITDA, o que eu acho uma margem EBITDA aí bem apertada. Quando a gente vai para o lucro líquido, fica muito mais explícito para a gente o quanto a empresa trabalha com uma margem muito apertada. A gente falou que o ano passado eles tiveram a margem de 1,6%, né, de lucro líquido, tiveram um crescimento de 2 pontos percentuais agora para 2024, chegando aqui, né, a esse lucro líquido com uma margem de 3,6%. Então a gente vê, né, que qualquer probleminha de safra que tiver, qualquer probleminha em relação ao custo do produto vendido, que eles acabar tendo que pagar mais caro na cadeia, né, produtiva deles. Então tudo isso vai afetar aqui a parte do lucro líquido, aonde a gente pode ver a empresa entrando em prejuízo ou ficando com um lucro bem menor. Então, a Camil é uma empresa que a gente tem que se atentar em relação a isso. Ela é uma empresa que ela vai ter uma volatilidade muito grande, né, principalmente por essa questão de ela ter uma margem muito apertada e qualquer escorregãozinho econômico que tiver ali, ela vai acabar entrando no prejuízo ou tendo um lucro bem abaixo, né, do que ela está acostumada. Tanto que a gente consegue ver isso aqui nitidamente comparando 23 com 24, né, com uma diferença aqui bem significativa de mais ou menos uns 80 milhões de reais. E aqui agora uma parte bem importante para a gente falar é a parte de endividamento da empresa. Né, é uma coisa que acaba preocupando um pouco na Camil também e infelizmente a empresa ela vai trabalhar de forma alavancada, não tem muito o que fazer, principalmente pelo fato que ela precisa muito de capital de giro. Né, a gente vai ver aqui que o endividamento dela hoje, né, total, como a gente pode ver nessa linha aqui, no segundo TRI de 2024, é de 6
2,2 bilhões de reais, né? E com isso a gente vê que comparando contra o segundo trimestre de 23, teve um crescimento de 23% nessa dívida, né? Um crescimento aí bem expressivo. Quando a gente olha, né, aqui na abertura dessa dívida, desse endividamento, a gente vê aqui que eles têm em empréstimos e financiamentos um total de 2,9 bilhões de reais. Em debêntures aqui eles têm 3,3 bilhões de reais, né? E as dívidas de curto prazo, que é capital de giro ali, eles têm 2 bilhões de reais. E no longo prazo, né, eles têm aqui 4,2 bilhões de reais. Então a gente vê, né, aí essa segregação da dívida. Boa parte da dívida é para longo prazo, mas ainda assim, né, isso aqui deixa a gente um pouco preocupado, porque a gente vê uma dívida bruta de 6,2 bilhões de reais, um caixa mais aplicações financeiras de 2,6 bilhões de reais, o que dá uma dívida líquida aí de 3,6 bilhões de reais, entregando aí uma dívida líquida por EBITDA de 3,5 vezes. Então isso aqui acaba sendo um pouco preocupante. É uma dívida líquida por EBITDA um pouco alta. A gente vê aqui, né, que eles trabalham quase sempre nessa linha, né? Quando a gente olha aqui embaixo, desde o segundo trimestre de 2023, eles vêm trabalhando aqui mais ou menos com uma média de 3,4 vezes em relação ao EBITDA, chegando aqui no terceiro TRI de 23 a uma dívida líquida por EBITDA de 4,3 vezes, bem alto aí, né? E eu acho isso aqui um pouco preocupante. Inclusive, eles fizeram em junho de 2024 a 14ª emissão de debêntures deles no valor de 650 mil reais. Eles têm uma classificação na Mondis aí de BRAA+, né? Então, tem aí uma classificação relativamente interessante. O capital de giro deles, eles têm uma necessidade muito grande, inclusive o capital de giro deles no segundo TRI de 2024 atingiu 3,4 bilhões de reais. Né? O que eu falei, o setor é um setor que exige esse maior capital de giros aí. Eles fizeram um investimento total de 66,5 milhões de reais em investimentos em massas e café. Né? Então a gente vê que eles vêm mantendo aqui um capex médio na casa de 2% ali desde o segundo trimestre de 2023. E vindo aqui para o site Análise de Ações, né, a gente consegue ver que a empresa é negociada hoje a R$ 8,24. Nos últimos 12 meses ela está valorizando 12,72%, mas no último mês aí ela caiu cerca de 14%. Quando a gente olha o histórico total da cotação da empresa, é uma empresa que já foi negociada lá na casa de R$ 11, né, e hoje vem negociando aqui nessa faixa, né, entre R$ 8 e R$ 9. Né, muito por causa da volatilidade dos resultados da empresa, né, chegou a ficar nessa faixa mais baixa aqui, o que é super natural, entre R$ 6 e R$ 7. É uma empresa que o investidor tem que estudar, entender e ver qual é o melhor momento para investir nela. Né? Então, é uma empresa que não é ruim, mas tem uma dívida muito alta, o que traz um pouco de preocupação para a gente. Quando a gente olha para o dividend yield histórico da empresa, é uma empresa que sempre está pagando dividendos e paga aqui, né, uma média de 2,5% a 3% de dividendos. Né? Quando a gente pega a média, já teve aqui tempos como 2020, que ela pagou 5,27% de yield, e 2022, 4,41%. Então é uma empresa que vem distribuindo de forma consistente desde 2018, e isso aí é interessante para o investidor. Um PL de 5,56 vezes hoje, com um preço sobre valor patrimonial de 1. Então ela está negociando exatamente no valor patrimonial dela de R$ 8,57 e a cotação aqui de R$ 8,24. Então a gente pode falar ali que o PVP dela está em 1. O lucro por ação dela, pegando os últimos 12 meses, fazendo uma média, né, chegou aí R$ 1,70, jogando para baixo aí uma expectativa de R$ 1,54 para esse ano de 2024. Quando a gente desce aqui um pouquinho mais, a gente consegue ver que os resultados da Camil, para a gente ver um histórico mais alongado, é uma empresa que vem crescendo bastante a sua receita líquida, saindo lá de 2014 na casa de 3,6 bilhões de reais, né, na receita líquida, para 11,4 bilhões de reais em 2024, aí pegando os últimos 12 meses, né, e fazendo uma média. Então é uma empresa que está aí com resultado bem crescente em relação à receita líquida, mas o lucro ele vem andando de ladinho, né, sempre ficando ali na casa ali de 300 a 400 milhões de reais no ano. Então a gente vê aqui que é a empresa que trabalha com margem muito baixa, na casa de 3%, né, e tem aqui um ROI na casa de 15% anual. A dívida, a gente vê que é uma dívida que cresceu bastante, principalmente de 2020 para cá, e que traz um pouco de preocupação para a gente. Então tá aí o resultado do segundo trimestre da Camil. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se você tem a empresa em carteira ou não, o que você acha do negócio. Né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Mais uma vez, convido vocês a curtirem, comentarem e compartilharem o vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte aqui da comunidade Análise de Ações. E não se esqueça de baixar o nosso aplicativo e ter aí o mercado financeiro na palma das suas mãos. Com isso, vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.